rebeldes. Em maio de 1610, um navio chamado Deliverance zarpou em direção da América. "120 anos depois de Colombo, a jornada ainda era perigosa. Preciso de ajuda aqui! A bordo estava John Rolfe, um lavrador inglês de 24 anos em busca de uma vida nova. Atravessar o Atlântico levava pelo menos 2 meses, às vezes muito mais. 70% dos primeiros aventureiros, como Rolfe, perderam a vida no primeiro ano. Terra à vista! Mas para Rolfe, o risco valia a pena. A América do Norte era terra de oportunidades. Um continente de grandes e intocadas riquezas, a começar pelo mais valioso dos recursos: terra. Uma capa de 50 bilhões de árvores cobria a metade do que se tornaria o lar de mais de 300 milhões de pessoas. Mais a oeste, 60 milhões de bisões vagavam por uma área de 14 milhões e meio de quilômetros quadrados. E dizia-se que seu subsolo estava cheio de gemas, prata e que tinha os maiores veios de ouro do mundo. Os colonizadores não esperam nada menos do que o Eldorado. Mas o que Rolfe encontrou na colônia inglesa de Jamestown foi o inferno na Terra. A colônia foi fundada 3 anos antes por 500 colonizadores. Olá? Olá? Quando Rolfe chegou, menos de 60 restavam. E estavam saindo de um inverno de fome. Tendo comido cavalos e outros animais, comemos botas, sapatos e qualquer outra coisa de couro que apareceu. Alguém me ajude! 3 meses antes da chegada de Rolfe, um homem foi queimado na fogueira por matar a esposa grávida com a intenção de devorá-la. Os colonos ingleses não estavam preparados para esse mundo novo e não queriam trabalhar com as mãos. Em vez de gado, trouxeram testes químicos para o ouro que jamais encontraram. E essa não era uma terra inabitada. Construíram Jamestown no meio de um império americano nativo. Os 60 colonizadores famintos estavam cercados por 20 mil índios da nação Powhatan, armados de arcos e flechas, arma 9 vezes mais rápida de recarregar do que o mosquete inglês. Logo se tornaram inimigos. Mas a chegada de John Rolfe foi o começo de um novo enfoque. Ele tinha um plano. Tabaco era dinheiro e a Inglaterra era viciada. Até então, só se cultivava tabaco nas colônias espanholas. Os espanhóis controlavam o comércio mundial. Vender sementes de tabaco a estrangeiros era punível com a pena de morte. Mas John Rolfe conseguiu sementes de tabaco. Ninguém sabe como.
No clima quente e úmido e no solo fértil perto da baía de Chesapeake e Jamestown, as plantas de tabaco se deram bem. A primeira grande colheita valia mais de $1 milhão em dinheiro de hoje. A grande força da América é nossa gente. Se você quiser saber que força define a América, é nossa gente. Nossa tradição imigrante. O fato de trazermos culturas do mundo inteiro. Eu sei o que custa ser bem-sucedido. E quando alguém chega lá, raramente é por sorte. É talento, é usar a cabeça, são várias outras coisas. Em 1614, Rolfe se casou com a filha do rei do Império Powhatan. O nome dela ficou legendário, Pocahontas. Em 1616, o casal viajou à Inglaterra, onde ela se tornou uma celebridade. Seu retrato fazia propaganda da vida no Novo Mundo. Shakespeare se inspirou na colônia. Ingleses ricos investiram nela e a Virgínia se tornou o assunto de Londres. Uma terra de abundância. Em 2 anos, o tabaco transformou a faminta Jamestown na cidade de maior expansão da América. Em 1619, mais 1.000 colonizadores vieram, incluindo 20 de Angola. Eram escravos, mas alguns dos primeiros africanos na Virgínia se tornaram donos de terras. 12 anos depois da fundação de Jamestown, os africanos tinham um papel fundamental na criação das colônias. Isso é incrível. 30 anos depois, havia mais de 20.000 colonizadores na Virgínia. A América se fundou no tabaco. Pelos 150 anos seguintes, será a maior exportação do continente. Dez anos depois da chegada de John Rolfe a Jamestown, outro grupo de colonizadores ingleses veio à América do Norte. Desceram em uma praia deserta quase 700 quilômetros costa acima. Chamaram sua primeira colônia de Plymouth, nome do porto inglês de onde saíram. Esses eram colonos de outra classe, um grupo de dissidentes religiosos com a fé no centro de sua vida. Fizeram a perigosa travessia do Atlântico buscando liberdade para praticar sua religião. Entre eles estava um aprendiz de tipografia de 24 anos, Edward Winslow. Ele chegou em um barco chamado Mayflower. Em abril de 1621, a colônia tomava forma e o Mayflower voltou à Inglaterra. E os chamados peregrinos ficaram sozinhos, em terras desconhecidas. Tínhamos grande esperança e um grande zelo interior em criar os fundamentos da propagação e avanço do Evangelho do Reino de Cristo nessas tão remotas partes do mundo. Vieram 19 famílias, cabras, galinhas, porcos e cachorros. Trouxeram rocas para afiar, cadeiras, livros, armas. E não tinham como voltar. Se você criar esse ambiente como terra de oportunidades, você vai atrair aquele tipo de pessoa que pretende assumir esses riscos, que vão querer apostar nesse jogo e que acreditam numa vida bem melhor. Dirigiam-se ao rio Hudson, mas desembarcaram mais de 300 quilômetros a norte e no começo do inverno. Chegaram em meio a uma mini-idade do gelo, com temperaturas 2 graus abaixo das de hoje. Os invernos eram longos, as estações cultiváveis curtas.
O solo era pobre. Dava pouca coisa. As reservas de alimentos logo acabaram. Nos primeiros 3 meses, mais da metade dos peregrinos morreu. William Bradford era o governador de uma comunidade com problemas desesperadores. Agradou a Deus nos visitar com a morte diariamente. Havia doença por toda parte. Os vivos mal davam conta de enterrar os mortos. Havia 2, às vezes 3 mortes por dia, de mais de 100 pessoas. Mal restaram 50. Às vezes, apenas 6 trabalhadores podiam continuar com as construções. O marido de Susanna White morreu no primeiro inverno. A esposa de Edward Winslow morreu 1 mês depois. Em semanas, White e Winslow se casaram. Tiveram 5 filhos. Hoje, mais de 10% dos americanos podem rastrear seus ancestrais até os primeiros 50 peregrinos. Mas seu novo mundo não foi feito em terras virgens. Edward! Edward! Pessoas! Ali, olha! Ali! Como em Jamestown, aqui também já havia gente. Em abril de 1621, 100 peregrinos desembarcaram na América do Norte. Após 5 meses de inverno, menos da metade sobreviveu. Também não eram os primeiros europeus a visitar a costa. 5 anos antes, exploradores europeus tinham desembarcado aqui e trouxeram doenças. Quase 90% dos habitantes locais foram exterminados. Mas os Poconoket sobreviventes não queriam inimigos, queriam paz. Ensinaram os ingleses a cultivarem solo arenoso, usando peixe como fertilizante. Mas queriam algo em troca. Tinham um inimigo em comum, uma tribo rival, e os ingleses tinham armas poderosas. Os peregrinos não eram soldados, mas no Novo Mundo teriam de lutar para sobreviver. Em 14 de agosto de 1621, peregrinos e Poconokets se uniram para lançar um ataque surpresa, na esperança de salvaguardar seu futuro. Resolveram mandar 14 homens, bem armados, para cair sobre eles durante a noite. O capitão foi claro: não deixar ninguém. Emboscados, os rivais dos Poconoket não puderam enfrentar o poder de fogo inglês. O bem-sucedido ataque foi a chance dos improváveis aliados acharem um denominador comum. Achamos os índios de muito boa fé em sua declaração de paz conosco. São pessoas sem religião ou conhecimento de Deus, mas são confiáveis, aprendem rápido, são inteligentes e justos. Peregrinos e Poconokets selaram sua amizade com uma refeição. Com o tempo,
Essa será uma celebração que qualquer americano reconhecerá. Ação de graças. Os temas principais da fundação da América são que era um lugar para fazer negócios, para expandir seus horizontes, um lugar para fazer sua vida, praticar sua religião. Eram pontos básicos que atraíam as pessoas para cá, para colonizar. O sucesso dos colonizadores iniciou um período de prosperidade e rápida expansão. De Jamestown e Plymouth, seus descendentes se espalharam pela costa atlântica. E outras dezenas de milhares de europeus cruzaram o Atlântico em busca de uma vida melhor. Em um século e meio, fundaram 13 colônias separadas. Em Jamestown, a agricultura se espalhou para o sul. Terrenos incultos se tornaram plantações a perder de vista. Irlandeses, alemães e suecos empurraram as fronteiras. E os holandeses levaram o comércio a uma pequena ilha da foz do rio Hudson. Primeiro chamada Nova Amsterdã, a ilha foi rebatizada para Nova York. Em poucas gerações, os colonos ficaram em média 5 centímetros mais altos do que seus pares ingleses. E seus filhos tinham 2 vezes mais chance de chegar à idade adulta. Eram 20% mais ricos e só pagavam 1/4 dos impostos.